Expressionismo. Pois bem, vamos falar agora sobre o expressionismo. Vamos falar, primeiramente, do expressionismo nas artes visuais. Observe este quadro de Edvard Munch, chamado O Grito, de 1893. Este é um dos quadros muito conhecidos, não somente do expressionismo, mas das artes visuais em geral. Vejamos as características expressionistas que podemos perceber neste quadro de Edvard Munch. Primeiramente, precisamos saber que o expressionismo surgiu no início do século XX e foi um estilo que se difundiu bastante no período entre guerras e também no pós-guerra. Isso é importante falar, pois o mesmo vai tentar demonstrar e expressar na sua arte este momento entre e pós-guerra, aonde as pessoas estão desiludidas, estão tristes, os países estão quebrados, estão precisando de uma reconstrução. As pessoas não têm certeza do futuro. As pessoas estão preocupadas com o que há de acontecer e o mundo inteiro começa a passar por uma reconstrução. Vale ressaltar um momento bem semelhante com o que estamos passando agora, no ano de 2020, do século XXI. O mundo interior era a fonte principal de inspiração dos artistas. A pintura revela angústias, medos, solidão e outros estados da alma. Desenvolveram novas possibilidades de explorar a forma e a cor. Emoções ganhavam materialidade a partir das distorções, das cores puras e do desequilíbrio. Neste quadro em questão, percebemos a forte presença desta última característica: o céu, a ponte, o rio, todos os elementos no quadro, inclusive o rapaz, a figura principal do quadro, todos estão distorcidos e também com cores puras. Isto servia para dar materialidade ao sentimento de Edvard Munch neste momento do quadro. Podemos perceber que é um sentimento de medo, de horror, de pasmo. Pouca gente sabe, mas foi este quadro de Edvard Munch que inspirou este emoji do WhatsApp que nós tanto usamos quando estamos pasmos ou queremos demonstrar o nosso espanto com alguma coisa. Vamos falar agora do teatro expressionista. Expressa aspectos psicológicos do ser humano. Os personagens não têm a profundidade das dimensões humanas, pois são tipos que representam características universais e não individuais. Falamos agora
sobre a música expressionista. A música expressionista, tal qual a pintura expressionista, tem inspiração no mundo interior, ou seja, nos sentimentos do compositor. Há tonalismo, que se caracteriza numa ausência de tom. Escalas exóticas. A música ocidental, mais precisamente a música europeia, foi por boa parte da história baseada nas escalas maior e escala menor. Sendo assim, escalas que se diferenciam dessas duas são enquadradas em escalas exóticas. A música expressionista, ela há de fazer grande uso dessas escalas. Uso de notas dissonantes. Vamos saber agora o que são notas dissonantes. Combinação de notas que causam uma impressão desagradável ao ouvinte, que causa tensão, que pede uma conclusão. Nota-se que os músicos usavam essas dissonâncias para expressar justamente este momento que eu já expliquei, de tensão, de incertezas, de sedentarismo por respostas. Técnicas e gêneros visuais. Primeiro, vamos falar de uma técnica, a técnica da luz e sombra. Técnica usada para dar efeito de volume nos objetos representados. Técnica esta que é bem evidente neste quadro de Vincent van Gogh. Chama-se Os Comedores de Batata. Repare bem que na parte superior do quadro temos uma lâmpada. E o pintor Van Gogh, ele fez questão de deixar uma parte do quadro, o centro do quadro, com cores bem claras, para dar a ilusão a nós, ou a impressão de uma maior iluminação nesta parte do quadro, deixando as partes periféricas do quadro com cores mais escuras, dando-nos a impressão de luz e sombra. Isso faz com que nós percebamos a presença ou a ilusão do volume dos objetos, das pessoas, dos rostos, dos corpos e até das roupas apresentadas neste quadro. Natureza morta. Gênero de pintura que se representam coisas ou seres inanimados. Pois bem, o que são coisas ou seres inanimados? São coisas ou seres que não têm movimento próprio. Repare bem o que eu disse, que não têm ou que não podem obter movimento próprio. Por quê, professor? Porque alguns objetos, algumas coisas e até seres podem até obter movimento, mas esse movimento é involuntário, é causado por um fator externo, por outra pessoa,
ou por outra coisa, ou por outro fator. Esse movimento não é espontâneo. Vou usar os exemplos. Uma árvore ou uma flor. Ambas não podem se mexer sozinhas. Porém, o vento, um fenômeno da natureza, pode fazer com que uma flor ou uma árvore venha a se mexer. Porém, esse movimento é involuntário. Um carro é um objeto, é uma coisa inanimada. Mesmo não tem movimento próprio. Ele só pode andar se alguma pessoa estiver o dirigindo. Neste quadro de Paul Cézanne, que nós já vimos hoje, chamado Fruteira, Taça e Maçãs, vemos um exemplar de natureza morta. A sua aula continua no próximo vídeo.